Hoje é a 7ª semana da campanha Buscando o Meu Milagre. Nesse momento eu quero convidar a igreja a abrir a sua Bíblia em Marcos capítulo 14, verso 33 a 34. E tomou consigo a Pedro, Tiago e João, e começou a ter pavor ou medo, e angustiar-se, e disse: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. O tema da mensagem: o que Jesus mais temia. Jesus, ele está no Getsêmani, e ele, juntamente com os seus 3 discípulos mais próximos, Pedro, Tiago e João, e ele fala: ficai aqui e orai por mim, intercedei por mim, porque chegou a hora do momento mais importante do meu ministério. Momento de grande batalha vai ser travado. E a Bíblia fala que Jesus no Getsêmani, naquele momento ele sente tanta angústia, a alma dele foi invadida por um pavor. E a Bíblia fala que Jesus, ele chegou ao ponto que as veias capilares do corpo de Jesus começou a estourar, e houve uma mistura de sangue com suor, que ele ficou ensopado de sangue e suor, porque naquele momento ele ora a noite toda dizendo: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. E ele ora com tanta intensidade, a opressão maligna era tão intensa, certamente Satanás com todos os seus infernos estava lá na torcida. Jesus vai desistir, e Jesus ora: se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas Jesus acaba se rendendo à vontade do Pai, dizendo: não faça a minha vontade, mas faça a tua vontade, ó Pai. O que o Senhor falou muito ao meu coração essa semana, que nós vemos aqui em Marcos capítulo 14, um retrato da perfeita humanidade de Jesus. Jesus, 100% homem, ele abriu mão dos atributos de Deus. E como homem ele tinha que enfrentar aquele grande momento, que era enfrentar a cruz. Mas nesse momento, antes de se entregar voluntariamente à morte de cruz, Jesus, ele ora, intercede, para que ele pudesse suportar aquele momento tão difícil. Mas amados, no Getsêmani, Monte das Oliveira, Getsêmani significa a prensa de azeite. Lá Jesus trava a maior batalha de todas as batalhas, que a alma dele estava sendo invadida por um medo. Não era um medo de enfrentar a cruz. Jesus não tinha medo de ir para a cruz. Outra grande verdade: Jesus não temia também o sofrimento físico, que ele ia passar pelo flagelo. E a Bíblia fala em Salmos capítulo 22, está lá o retrato da cruz. Certamente Jesus, quando ele meditava nas Escrituras, quando ele se deparava no Salmo 22, ele via lá o que se esperava, era a morte de cruz. Isaías 53 também está lá o retrato do sofrimento de Cristo. Jesus sabia o que o aguardava. Jesus também não temia, não tinha medo de ser abandonado pelos seus discípulos. Jamais. Jesus também não temia, não tinha medo de perder prestígio. Amados, o medo de Jesus era que o Pai se afastasse dele. O medo de Jesus era, naquele momento, o peso, nossos pecados, nossas misérias, maldições estaria sobre Jesus. Nossos pecados passado, presente e futuro estaria sobre Jesus, esmagando Jesus.
E chegou um momento que lá na cruz do Calvário, Jesus, ele bradou com tanta intensidade, dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Então nós vemos aqui que Jesus não tinha medo de enfrentar nenhuma situação difícil. Ele não tinha medo do flagelo, daquele momento da cruz. Ele não tinha medo do abandono, da rejeição do povo que iria rejeitar, iria preferir que Barrabás fosse solto. Mas o medo era aquele momento que o pai viraria as costas para o filho. Eu quero trazer algumas verdades aqui para a gente, que certamente o Espírito de Deus vai ministrar muito ao nosso coração. Mateus capítulo 27, verso 46, que ele brada: Deus meu, por que me desamparaste? E Marcos capítulo 15, verso 34, também relata Jesus dizendo: Pai, por que me desamparaste? Então, por alguns minutinhos, Deus tirou os olhos do próprio filho, porque não suportou os pecados. A Bíblia fala que quando Jesus, ele bradou: está pago, está consumado, quando ele entregou seu espírito, a Bíblia fala que houve uma eclipse que escureceu tudo. O que significa? Que a luz, como se a luz tivesse se apagado. E aquele momento Deus tivesse virado as costas para o filho. Mas, amados, eu quero fazer uma reflexão com vocês. Pode vir a tempestade, pode vir os ventos contrários, pode vir um deserto na nossa vida, as injustiças, mas nós temos a presença de Deus na nossa vida. Você pode passar por toda e qualquer situação difícil, de embaraço, perseguição, calúnia, afronta, derrotas, aparentes derrotas, mas tenha convicção que Deus está com você. É promessa do Senhor. Mateus capítulo 28, verso 20: estarei convosco todos os dias, não te deixarei, jamais te abandonarei. Irmãos, quando nós passamos por momentos difíceis, provações, tentações, perdas, aparentes derrotas, nossa tendência é nos afastar do Senhor, porque nós ficamos muitas vezes rancorosos com o Senhor e achamos que Deus não atendeu minha oração, Deus não me livrou do deserto, Deus não me livrou dessa situação difícil a qual estou vivendo, um momento de crise. Mas entenda uma grande verdade, que Jesus teve que passar por momentos difíceis para entender o que se passa no coração do ser humano, o que é dor, o que é medo, o que é ansiedade, o que é tristeza. Então Jesus teve que passar na sua própria carne o que é dor, o que é ansiedade, o que é medo, porque um grande gigante que se levanta quando nós nos deparamos diante de problema é o gigante do medo, que traz tormento e nos leva a tirar a visão de quem é Deus. Deus é amor, Deus não abandona a gente. Muitas vezes a gente vive por sentimentos. Ora Deus me ama, ora Deus me odeia. Meu querido, você está passando por um momento difícil, não é chicote de Deus não. Todas as coisas colaborarão para o teu bem. Você pode não entender no primeiro momento, mas lá no final você vai entender que tudo colaborou para o seu bem. Então Jesus tinha pavor, medo que o pai virasse as costas para o filho, porque aquele momento, como se a trindade se separasse, e Jesus, como o Cordeiro Santo, puro e imaculado, que veio com o propósito de morrer a morte de cruz, ele se fez maldito para que nós sejamos benditos de Deus. Nossos pecados foram lançados sobre Jesus. Por isso a Bíblia fala: todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. Eu não sei o momento que você está vivendo, parece que é um momento beco sem saída.
parece que não tem mais jeito, mas quero te dar uma boa notícia. Jesus, ele venceu, e ele morreu a morte de cruz, mas ele disse: está pago, está consumado. Jesus venceu a tentação de desistir da cruz, e ele renunciou à sua vontade e disse: Pai, faça a tua vontade, porque a Bíblia fala, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aquele que não poupou o seu próprio filho, como não vos dará graciosamente tudo aquilo que nós necessitamos? Deus é Pai. Imagina o coração do pai contemplando o seu filho, aquela morte dilacerante, porque antes de ir para a cruz, ele recebeu 40 chicotadas, que as suas costas estavam aparecendo seus ossos, porque, amado, aquele chicote, havia 7 tiras de couro, e cada ponta do couro havia pedaços de aço. Então, quando chicoteava Jesus, arrancava a carne de Jesus. E Jesus, ele não morreu naquele flagelo, ficou firme, e a Bíblia fala que ele não abriu a sua boca. Colocaram a coroa de espinho com tanta indignação, com tanto ódio, cuspiram no rosto de Jesus, colocaram uma estopa no rosto de Jesus, um saco de estopa, e socavam o rosto de Jesus. Imagina, ele estava cheio de hematoma, desfigurado. E quando foi crucificado, amados, Jesus estava irreconhecível, porque o sangue escorria, e os olhos, imagina, estava tudo inchado. Mas ele olhou para mim, para você, e viu o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficou satisfeito. Jesus intercedeu por você: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus poderia clamar: Pai, mande miríades de anjos, me livra dessa, me tira dessa cruz, eu não suporto mais. Mas Jesus foi até o fim por você, para entender, meu querido, até onde você pode suportar. Saiba que os sofrimentos, todo ser humano, ninguém está livre de sofrimentos. Sofrimentos faz parte da vida do ser humano, mas saiba que o Senhor está presente nas nossas vidas. Houve um momento maravilhoso na vida de Davi, que ele compôs os Salmos 23, maravilhoso, mas eu quero destacar o verso 4, que ele fala assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu venha passar momentos terríveis, que a morte vem me destruir, eu não temerei a morte, eu não temerei mal algum, não temerei circunstâncias adversas, porque eu confio na presença do Deus onipotente, que é comigo e anda comigo. Confiança. Você pode estar dentro da igreja, mas talvez você está distante do Senhor, como um religioso, que vem numa quarta-feira e o resto da semana você faz tudo que é errado. Vem no domingo e acha que está tudo ok. Meu querido, Jesus quer que você ande do lado dele, tenha comunhão com ele, meditando na palavra do Senhor todo dia, orando todo dia, desejando o Senhor todo dia, não se apartando da presença do Senhor, porque você pode estar dirigindo seu carro, mas a tua mente está conectada com o Senhor. Deus, Ele está à procura de adoradores que o adorem, o Senhor Espírito em verdade. Irmãos, a coisa mais difícil é ser cristão dentro de casa, porque dentro de casa ninguém usa máscara, não é verdade? Agora eu pergunto para você: tua esposa pode dizer meu marido é uma bênção, ou minha esposa é uma bênção?
E você, filho, você é uma bênção para os seus pais? Queridos, nisso sabereis que sois meus discípulos se tiver amor uns para com os outros. A presença de Deus na nossa vida deve ser tão forte que as pessoas que se relacionam com você têm que sentir na tua vida a presença de Deus. Porque quando você tem a convicção da presença de Deus, você pode dizer, como disse o apóstolo Paulo, Romanos capítulo 8, verso 35, quem me separará do amor de Deus? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Por amor a Jesus, eu entrego a minha vida, por amor a Jesus. Estou bem certo. Verso 37 fala assim: em todas as circunstâncias adversas, eu sou mais do que vencedor. Estou bem certo que nem morte, nem vida, nem anjo, nem principado, nem potestade, nem coisa do porvir, nada pode me separar do amor de Deus. Então a comunhão que ele tinha com Deus, o apóstolo Paulo, que ele dizia, todas essas circunstâncias adversas, nada vai me esfriar, nada vai me separar do amor de Deus. Porque eu amo o Senhor, não por aquilo que Ele pode me dar, mas por aquilo que Ele é. Ele pagou um preço impagável, derramou seu sangue precioso, e é de graça, é pela fé. Então eu quero que Deus se expresse através da minha vida. Irmãos, nós estamos neste mundo para manifestar a glória de Deus, porque a Bíblia fala que aquele que é nascido de Deus, Deus o guarda, o maligno não toca. E quando nós entendemos que nós nascemos de novo para um propósito, manifestar o reino de Deus na terra. E quando você anda nessa comunhão, nessa dimensão, meu querido, você não teme mal algum. Jesus, ele temia aquele momento que o pai, quando virou as costas, não conseguiu suportar o sofrimento do seu filho. Imagina você que é pai e mãe, se você visse teu filho sofrendo, e você não pode fazer nada, você sofre, você se sente impotente. Naquele momento o próprio pai estava impotente, porque o filho tinha que passar por aquele momento, porque ele era o Cordeiro Santo, puro e imaculado, queria abrir um novo e vivo caminho para mim e você adentrar na presença do Pai e dizer: Pai, estou na tua presença pelos méritos do teu filho Jesus. Pai, estou na tua presença para dizer: Senhor, me abençoa pelos méritos de Jesus, porque Ele é teu advogado, teu justo juiz. Por que você está temendo o dia de amanhã? Os problemas que estão afligindo a sua alma. Certa vez o salmista disse assim: por que está abatido a minha alma? Por que te perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, porque o melhor de Deus virá na minha vida, e os planos de Deus vão ser cumpridos, vão ser realizados. Eu creio na sua vida. Certa vez, o profeta Daniel se depara diante de uma situação. Ficar 30 dias sem orar ao seu Deus, isso significa ficar separado de Deus, não estar em comunhão com Deus. Ou, se desobedecer o decreto, vai virar comida de leão. Naqueles dias os leões estavam quase 30 dias sem comer, em jejum. Mas Daniel, o que mais ele temia era perder a comunhão do Pai. Ele tinha poder, ele estava para ser colocado como um principal governador de toda Pérsia. Queridos, pensa bem, ele tinha muita riqueza, prestígio com o rei Dario, mas ele preferiu se indispor com o rei Dario, mas não abrir mão da presença de Deus. E Daniel sabia que realmente entrar na cova dos leões, a morte era certa. Mas ele entendeu: dinheiro,
posição, glamour, nada pode me separar do amor de Deus, da presença de Deus. E foi lançado na cova dos leões. E a Bíblia fala que os leões não puderam tocar no profeta Daniel, porque ele estava em obediência a Deus. E a Bíblia fala que lá na cova, o anjo de Yahvé, o próprio Senhor Jesus, tomou a forma de anjo e cuidou do seu profeta, porque determinou: eu não abro mão da presença do Pai. E na cova, e ele experimenta a presença de Deus, guardando, protegendo, amparando. A sua fé foi botada à prova, foi provada a sua fé e foi aprovado a sua fé, porque o coração dele não estava nas coisas materiais, não estava o coração voltado para os homens e agradar os homens, em sim agradar a Deus. E quando ele sai da cova, o rei Dario faz um decreto que todos os homens, nações que estão debaixo do seu domínio, tremam e temam e reverencia o Deus de Daniel, porque é o Deus Todo-Poderoso que guardou o seu profeta. E a Bíblia fala que Daniel foi colocado como o primeiro ministro, o homem mais poderoso, um dos homens mais poderosos da Pérsia, segundo os anais da história, que Daniel se tornou um dos homens mais poderosos, juntamente com o rei Dario da Pérsia, porque decidiu ficar na presença do Senhor, do que agradar aos decretos humanos. Eu quero terminar essa palavra, amados. Hoje o Senhor fala para mim e para você. Nós estamos vivendo um tempo em que o Senhor quer ter um relacionamento com cada um de nós, um verdadeiro relacionamento, verdadeiro, estreito, porque esse relacionamento com o Senhor vai mudar teu modo de falar, teu modo de agir, as tuas atitudes, os teus negócios vão fluir. Sabe por quê? Porque você vai deixar Deus dar a última palavra, Deus participar da sua vida. Porque se Ele é Senhor da sua vida, saiba que Ele quer ser Senhor de tudo que concerne a você. Ele quer participar da sua vida. E quando Deus é Senhor da sua vida, você não tem medo de perder nada. Você não tem medo dos levantes dos homens. Você não tem medo diante dos levantes de Satanás com os seus demônios. Por quê? Você está escudado no esconderijo do Altíssimo. Você está protegido, amparado nas promessas de Deus. Então não tenha medo. O momento a qual você está vivendo, esse ano está sendo um ano difícil. E muitos estão amedrontados, medo de perder, medo de ficar sozinho, medo do divórcio. As coisas estão acontecendo. A Bíblia fala que o medo traz tormento e o medo atrai. Mas saiba, Deus é amor, o perfeito amor de Deus lança fora tudo que é medo. Amém? Se o medo chegar até você, resistir o medo e ele fugirá de vós. Resistir como? Com a palavra, oração. Amém, queridos? Porque ninguém aqui é super-homem, nós somos humanos. E se o próprio Jesus sentiu medo, angústia, tristeza, decepção, naquele momento Jesus viu o quadro, certamente a mente dele já desfilava tudo o que ia acontecer para ele. Mas o medo era aqueles segundos que o Pai viraria as costas, que lá na cruz Jesus diz: Pai, Abba Pai, por que me desamparaste? Que momento difícil. Meu querido, eu quero declarar que os olhos de Deus estão fitos sobre a sua vida 24 horas. Enquanto você está dormindo, Deus está te contemplando. Enquanto você está dormindo, Deus trabalha. Está escrito em Salmo 127, verso 2.
Porque se Deus não edificar, se Deus não for o construtor da tua casa, se Deus não cuidar de você, é em vão o teu esforço. Se Deus não te ajudar nos teus negócios, no teu empreendimento, é em vão o teu esforço. Inútil será granjear o pão com dores, aos seus amados Deus dá enquanto você dorme. Então confia no Senhor. A partir desta noite deseje ter um encontro, uma comunhão plena, verdadeira, não viver uma vida religiosa, salvo, sentado e satisfeito. Deus quer te levantar para você ser um discípulo de Jesus. Deus te chamou para um grande propósito. E Ele fala para você: não tema mal algum, porque eu estou contigo. Não te assombre, porque eu sou teu Deus. Que você guarde no seu coração esta palavra. Jesus suportou os horrores da cruz. Ele venceu. Ele foi o Cordeiro puro e imaculado, que pagou o preço impagável. Para que você, meu querido, recebesse o Espírito Santo e se tornasse filho de Deus, propriedade exclusiva de Deus. Você faz parte da família real. E Deus te chamou, te vocacionou para que você vá e dê frutos, para que você vá e manifeste a luz de Cristo aonde está as trevas. E não tema mal algum, porque o Senhor te respalda, o Senhor te guarda, o Senhor te protege. E Ele começou uma boa obra, Ele há de completar essa boa obra. Por mais que pareça que o inimigo está triunfando, mas o melhor de Deus está por vir na sua vida. Porque Deus começou, Ele vai terminar, e você vai cantar o cântico da vitória. Eu quero que você feche teus olhos neste momento. O Senhor te trouxe aqui nesta noite para dizer que hoje o Senhor te chama para que você zele pela presença de Deus na sua vida. Nunca se aparte dele. Medita na palavra do Senhor dia e noite e ore sem cessar. A promessa do Senhor em Salmo 34, verso 17: os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitos são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. Mas hoje o Senhor fala que o verdadeiro arrependimento traz restauração e nos leva à comunhão ao Pai. Hoje o Senhor está falando para cada um de nós que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, aqueles pecados de estimação que nos afasta de Deus. E Deus que te quer na totalidade, que hoje você entregue áreas na sua vida que muitas vezes te afasta de Deus, porque o pecado nos afasta de Deus. Mas se confessar vossos pecados, Deus é fiel e justo para vos perdoar e vos purificar de toda injustiça. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado.